Ponerologia, histéricos e psicopatas no poder. Meus amigos, vocês já notaram que todas essas pessoas de esquerda que estão no poder, eles têm o mesmo perfil, ou um perfil semelhante? Eles são histéricos, maldosos, psicopatas, mal intencionados, satanistas e vivem numa bolha que só enxergam o próprio umbigo. Eles não têm empatia por ninguém. Eles, independentemente do país que eles são, pode ser do Canadá, da França, do Brasil, de São Paulo, de Cuba, de onde quer que eles sejam, eles vivem assim. No Brasil, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Cuba, Venezuela, os mesmos autoritários e psicopatas, embora falem línguas diferentes, são as mesmas pessoas, né? Se puderem, eles tiram todos os direitos de todo mundo, eles escravizam, eles tomam os bens das pessoas, eles não têm a mínima consideração com ninguém. Este livro aqui, pessoal, Ponerologia, os Psicopatas no Poder, é um livro de um psiquiatra polonês que escreveu há muitos anos aqui. É uma obra que traça o perfil de todas essas pessoas que são psicopatas e que estão no poder. O Dr. Andrei Labozensky, que é o autor desse livro, ele identifica e revela o perfil de todos os bandidos que viveram no tempo do stalinismo, lá no leste europeu, e todos os ditadores do mundo que têm um mesmo perfil muito parecido. Então, esses psicopatas que estão no poder, eles são envolvidos com todo tipo de falcatrua, de narcotráfico, de pedofilia, de assassinato, de comunismo, ambientalismo, gaysismo, agenda globalista 2030, PCC, que é do Partido Comunista Chinês, aborto, desarmamento. Eles defendem todas as pautas que são contrárias às pautas das pessoas conservadoras de direita. E uns dizem que a direita é sangrenta, como falou um certo ex-ministro aí. E o que impede, esses mesmos que impedem a investigação de um mandante, de um assassino, como o Adélio Bispo, né, esses aí não são sanguinários. Então, todo comunista, ele é um assassino e ele é um defensor de assassino. E não há diálogo com essas pessoas comunistas, com essas pessoas esquerdistas, pois eles são genocidas, são homicidas, ladrões, corruptos, defensores de pedófilos, de satanistas, enfim, todo esse tipo de esquerda, de ladroagem que existe por aí. Então, pessoal, o que a gente está vendo hoje no Brasil? A gente está vendo uma coisa surreal. Estamos vendo três coisas horríveis. Um bandido que foi inocentado para concorrer a presidente da República, né? Um cara que foi esfaqueado, que quase morreu, a mando dos comunistas, que também vai concorrer. E o juiz que condenou o bandido, o ladrão, também vai concorrer. Isso é um absurdo, é uma coisa surreal. Não dá para acreditar uma coisa dessa, né? Como é que isso pode? Então, esse livro aqui tem um prefácio do professor Olavo de Carvalho. Eu vou ler só um trechinho para vocês terem uma ideia o que é esses psicopatas no poder. Diz aqui, pôneros. Pôneros em grego significa o mal. O mal porque é o traço dominante do caráter dos novos dirigentes, né, que davam o modelo de conduta para o resto da sociedade. Era inequivocamente a psicopatia. O psicopata não é um psicótico, que é diferente, né? O psicótico é um doente mental e o psicopata não. O psicopata lhe falta uma coisa, que são os sentimentos morais, especialmente a compaixão e a culpa. Eles não sentem culpa de ninguém, não têm empatia por ninguém. Não que ele desconheça esses sentimentos, conhece-os perfeitamente, mas os vivencia de maneira puramente intelectual, como informações a serem usadas sem participação pessoal íntima. Quanto maior a sua frieza moral, maior a sua habilidade de manipular as emoções dos outros, usando-as para seus próprios fins, e nessas condições só podem ser malignos e criminosos. Justamente porque não sentem compaixão nem culpa, os psicopatas sabem despertá-las nos outros como quem troca um piano e produz o acorde que lhe convém. Não é preciso nenhum estudo especial para saber que, invariavelmente, o discurso comunista, pró-comunista ou esquerdista é 100% baseado na exploração da compaixão e da culpa, isso é, da experiência comum. Mas o que o Dr. Labozensky, esse do livro, fala, e seus colaboradores descobriram que foi muito além disso. Eles descobriram, em primeiro lugar,
que só uma classe de psicopatas tem a agressividade mental suficiente para se impor a toda uma sociedade por esses meios. Segundo, descobriram que, quando o psicopata dominam, a insensibilidade moral se espalha por toda a sociedade, roendo o tecido das relações humanas e fazendo da vida um inferno. Terceiro, descobriram que isso acontece não porque a psicopatia seja contagiosa, mas porque aquelas mentes ativas que, meio às tontas, vão se adaptando às novas regras e aos novos valores e se tornam presas de uma sintomatologia claramente histérica ou iteroforme. O histérico não diz o que sente, mas passa a sentir aquilo que ele diz. E, na medida do que aquilo que ele diz é a cópia e fórmulas prontas espalhadas na atmosfera, como gases onipresentes, qualquer empenho de chamá-los de volta às suas percepções reais e abalá-la de tal modo a sua segurança psicológica emprestada, que acaba sendo recebido como uma ameaça ou uma agressão ou um insulto. Então, é assim que um grupo relativamente pequeno de líderes psicopáticos, né, destrói a alma de uma nação. É o caso do nosso STF aí. Nós temos umas pessoas lá, é o caso do Lula, que manipula toda a esquerda, né, e ele é um psicopata, é um cara que mente, é um cara que faz qualquer negócio, até com o demônio, para prejudicar os outros ou para manter o seu poder. Então, o que nós estamos vendo aí? Uma população brasileira totalmente amedrontada, porque à medida que o pessoal da direita vai sendo preso, vai sendo processado por exercer a sua liberdade de expressão, as pessoas vão recuando, vão ficando com medo. Quando um jornalista é preso, os outros ficam quietos. Quando um caminhoneiro é preso, os outros se acomodam. Quando um ativista é preso ou processado, todo mundo vai se evitando de falar as coisas. E assim, aos poucos, nós estamos vivendo o pior dos comunismos sem perceber, sem ter consciência do que a gente está passando. Então, pessoal, ontem e hoje nas lives, o Alan dos Santos dos Estados Unidos, ele está lá no canal Getter e está também no canal dele, lá no site alandosantos.com. Ele fez 2 lives maravilhosas explicando todo esse fenômeno que está acontecendo no Brasil. Nós estamos nos afundando num problema seríssimo que é o autoritarismo, a censura e a falta de liberdade. Nós estamos perdendo tudo. As nossas leis foram rasgadas, a nossa Constituição não existe mais, nós não temos mais, até a nossa casa daqui mais uns tempos será desapropriada, certamente, e nós vamos viver como escravos e como pessoas totalmente, como se fôssemos assim, uns zumbis comandados de fora para dentro.